Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Veio João, que não come, não bebe, e dizem: ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 13 de dezembro, hoje nós celebramos com muita alegria a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Santa Luzia, que tem uma história maravilhosa, ela que queria entrar para a vida religiosa, mas tinha a sua mãe, Então, conta a história que a mãe de Santa Luzia, ela sofria já 4 anos de uma doença no sangue e não ficava curada. Nenhum auxílio, nada podia ajudar. Então Santa Luzia lembrava a sua mãe que uma mulher do Evangelho ela foi curada dessa mesma enfermidade. Então Santa Luzia lembra a sua mãe daquela mulher, a hemorroísa do Evangelho, que tocou na orla do manto de Nosso Senhor e ficou curada. Santa Ágata, ela dizia: está sempre diante daquele por quem ela morreu. Basta tocar em seu sepulcro com fé e estarás curada. Então Santa Luzia dizia para sua mãe: vamos ao túmulo de Santa Ágata. Passaram a noite em oração junto ao túmulo, até que, vencidas pelo cansaço, caíram ambas em sono profundo. Santa Ágata apareceu em visão a Santa Luzia e, chamando-a de irmã, predisse a recuperação de sua mãe e o seu próprio martírio. Naquele instante se operou a cura e, como gratidão, a mãe permitiu que a filha distribuísse suas riquezas entre os pobres e consagrasse sua virgindade a Cristo. Então, diante desse milagre, a mãe e a filha que passa a noite no túmulo de Santa Ágata, elas vencidas pelo cansaço, Santa Ágata aparece para Santa Luzia e diz para ela que a mãe ficaria curada e predisse para ela o próprio martírio. A mãe, então, que era muito resistente àquilo que Santa Luzia queria, então a mãe permite, e Santa Luzia ela distribui, porque ela era nobre, distribui as suas riquezas, as suas coisas, seus bens aos pobres, e ela consagra a sua virgindade a Cristo. E veja, irmãos, depois que acontece isso, começa o quê? Perseguição. É assim, Quando nós entregamos a nossa vida para nosso Senhor, quando nós fazemos um propósito de verdade e, instruídos pelo céu, inspirados pelo Espírito Santo, nós queremos uma vida com Deus, uma vida de verdade com Deus, saiba que o inferno se levanta na mesma hora contra cada um de nós. Não foi diferente com Santa Luzia, mas ela estava tranquila porque já tinha sido predito o martírio dela. Então, um jovem a quem ela fora prometida em casamento acusou-a de cristã juntos aos pagãos. Então, claro, se ela consagra a sua virgindade a Cristo, e é um jovem que ela tinha sido prometida em casamento, e nessa época, vamos lembrar aqui, nós estamos falando por volta do século IV, ano de 283 a 304, foi o período aí de Santa Luzia. Uma jovem que era prometida em casamento e ela dissesse não, isso deixaria a outra família, principalmente a família do noivo, numa situação bem delicada. Mas Santa Luzia, muito tranquila, ela já tinha consagrado a sua virgindade a Cristo. Então, Nosso Senhor, porém, por um milagre especial, salvou-a do ultraje, Santa Luzia, que ele havia escolhido entre os seus. Ou seja, as pessoas colocaram fogo em Santa Luzia, em seu entorno, e o fogo não consumia, não queimava ela. Ela era como uma sarça ardente, que estava ali, que queimava, mas não se consumia. Nada aconteceu com ela. Então, uma espada foi enterrada em seu coração. E, enfim,
a promessa do martírio se cumpre na vida de Santa Luzia. Veja, irmãos, nós estamos falando aqui do início do cristianismo, época de alta perseguição. Nós estamos falando aqui, provavelmente, da época de Diocleciano, né, dessa turma aí que foi terrível, e muitas pessoas morreram diante dessa perseguição. Veja, Santa Luzia morre no ano de 304. Ainda não tinha sido proclamado o Edito de Milão por Constantino, dando liberdade de culto, dando a paz aos cristãos. Então nós estamos falando aqui da alta perseguição, e que aqueles que eram taxados como cristãos, eles eram simplesmente jogados para as feras, eles eram jogados, incendiados, colocado fogo neles, decapitados. Quantos morreram assim? São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, Santo Inês, Santas Perpétua e Felicidade, São Sebastião, São Jorge. Nós estamos falando aqui de todas essas pessoas mais ou menos dessas épocas, né? Um pouco menos, um pouquinho mais, que deram a sua vida literalmente. Claro, São Policarpo e Santo Inácio bem antes, né? Um século antes. Mas nós estamos falando da alta perseguição que só acabou depois de 313. Então aqui nós estamos em 304, ou seja, 9 anos depois que acabaria essa perseguição mais ferrenha que nós estamos vendo aqui. Porque a igreja sempre foi perseguida, os cristãos sempre foram perseguidos. E hoje então, no dia de Santa Luzia, essa grande santa da igreja, essa santa que ela tem muito a nos ensinar com o seu testemunho cristão. Ela não negou a palavra de Deus, ela não voltou atrás. Não, ela sabia o que ela queria. Então ela não faz parte dessa geração que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, né? Que não sabe o que quer, né? Veio João, então, que não comia e não bebia, um endemoniado. Veio o filho do homem que come e bebe, é um comelão e um beberrão. As pessoas não têm visão, não têm sabedoria, mas Santa Luzia não. Ela estava totalmente entregue a Deus, e o compromisso dela era com a verdade e com Jesus Cristo. Meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, de tamanha confusão, de tamanha desordem, e essa desordem ela é grande parte uma confusão intelectual e mental que vem na cabeça das pessoas. Tantas coisas são colocadas, a verdade é negada, a mentira é colocada como a verdade, o certo passou a ser descartado, o errado passou a virar o certo, né? O verde passou a se chamar de vermelho, o preto passou a se chamar de branco. Nós estamos vivendo nesse tempo, mas nós somos chamados por Jesus Cristo a se mantermos na verdade, a estarmos firmados na verdade de Cristo, que tem como alicerce os apóstolos, na igreja que ele deixou, na doutrina que ele deixou, e especialmente na verdade do Evangelho. Essa verdade que Santa Luzia se manteve, e por isso ela perdeu a vida. Por isso ela teve uma espada cravada no seu peito, assim como tantos outros mártires. E nós? Vamos negar a verdade de Cristo? Não. Hoje, no dia dessa grande mártir, dessa grande santa da igreja, nós não vamos negar a verdade de Cristo. Nós vamos ficar com a verdade de Cristo, aconteça o que acontecer. Então esse evangelho, esse dia de hoje de Santa Luzia, que nós meditamos um pouco mais a sua vida, que a gente tenha a força que Santa Luzia teve. A força de não negar a verdade de Deus. A força de não se intimidar diante da opressão do mundo, diante da pressão do mundo, diante das forças que são contrárias ao Evangelho de Cristo. Nós somos chamados a permanecer firmes, alicerçados na rocha que é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Viva a Imaculada Conceição.